Recebo um casal, nós vamos conhecer o que foi que Deus fez na vida desse casal. José Peradelis e Sueli Fernandes, boa noite. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez, viu? Vamos conhecer a história de vocês. Eu queria começar batendo um papo com o José. José, que é pastor. Olha, como é que eu te chamo? Te chamo José de Peradelis, José Peradelis? Como é que você gosta que te chama? Pode ser Peradelis. Peradelis, ok. Então nós vamos começar conhecendo a sua história, Peradelis. Hoje você é pastor, Isso. mas não nasceu pastor. E nem tampouco numa família de pastores ou numa família cristã evangélica, né? Você nasceu numa família cristã católica. Isso. E uma família, de certa forma, assim, muito envolvida, não é, com os trabalhos da Igreja Católica, mas algo aconteceu. Antes de falar do que aconteceu, vamos falar um pouco da sua história familiar, pegando lá da sua infância. Tudo bem. A minha infância foi totalmente voltada mesmo para a religião. Eu sempre fui envolvido com a obra, né, da igreja. Meus pais me levaram a isso, né, na educação cristã. Então eu sempre fui um jovem que às vezes até os vizinhos me achavam diferente pelo fato de eu ter uma vida entregue à religião, no caso. A religião, uma vida entregue, um jovem que não se envolvia em outros prazeres. Eu estava dedicando mesmo a religião católica. A religião católica. Quer dizer, naturalmente você deve ter sido coroinha, não crescendo cheguei. ali. Não cheguei a ser. Eu cheguei assim com 17 anos a ser presidente de Conferência São Vicente de Paulo, que é uma das associações... Os vicentinos, que aliás é um trabalho muito atuante da Igreja Católica. Né? Atinge o social mesmo, a obra social. Então, com 17 anos, quer dizer, bem novo, né? Visto que naquela época, hoje eu não sei, naquela época a maioria dos líderes, né, que atuavam como líderes dessa associação eram senhores, né? Já eram pessoas de bem idade, né? 40, 50 anos. E eu, com 17 anos, fui convocado a isso. Então eu assumi este trabalho. Eu lembro da época que eu liderava um trabalho nessa conferência e a maioria era pessoas mais velhas do que eu. Mas é um propósito de Deus, eu estava ali trabalhando. E aquilo era a minha caminhada, né, a minha jornada. Quer dizer, e graças a Deus, por causa disso também, né, Peradelis, eu creio que você foi poupado de muitas situações terríveis, não é? Que, infelizmente, muitos dos nossos jovens estão sendo submetidos a elas, né? Como, por exemplo, a questão das drogas, enfim, tantas coisas que imagino pelo fato de você ter feito essa opção de viver uma vida mais, a gente poderia dizer, recatada, mais comprometida ali com os valores do catolicismo cristão, te poupou também, claro, de se envolver em situações assim, não é? Verdade. Eu nunca até hoje, né, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de vício, né, era totalmente, como eu estou dizendo, a minha vida e o meu prazer estava ali no meio da obra do catolicismo, a igreja. Aquilo primeiro era o prazer. Eu assistia missa pela manhã, à noite, onde estava a igreja aberta, eu estava trabalhando. Quando não era a questão da igreja, eu estava nas vilas, né, nas favelas, fazendo sindicância para o trabalho dos vicentinos, onde eu estava trabalhando junto. E muitas pessoas na época estranhavam isso pela minha idade. Né? Tão pouca idade, 17 anos. E quando foi anos. Que entrou no seu coração o desejo de ir para um seminário para estudar, para se formar padre? Já pelo esse envolvimento mesmo, isso já estava, né, brotando no meu coração. Aí quando eu estava já com 18 anos, eu tomei uma decisão, uma decisão minha mesmo, de estar indo para procurar um meio de estar indo para o seminário, porque eu havia decidido, eu vou ser um padre. Aí começou tudo. Foi até que Deus, então, mudou os planos. O trabalho que você fazia era aqui em Belo Horizonte mesmo? Belo Horizonte. Qual que era a paróquia que você trabalhava junto dela? A paróquia lá no Barreiro de Cima, Cristo Redentor, paróquia Cristo Redentor. Lá no Barreiro de Cima. A gente trabalhava ali, totalmente dedicado àquele trabalho ali. E na caminhada, aí por interessar mais, por conhecer mais, por me envolver mais, aí houve essa decisão, né?
de ir para o seminário. Eu falei, eu vou... Mas o que você não contava é que essa morena fosse aparecer no seu caminho. Aí que aconteceu, que algumas coisas tiveram que mudar por essa razão. Então vamos falar com a Sueli, conhecer um pouco da história da Sueli, para saber como é que foi que você aparece no caminho do Peradelli. Sueli, conta um pouco da sua história para a gente. Você também é de formação católica? A sua família é uma família católica ou você vem de um lar cristão, evangélico? Não, a minha família veio do espiritismo. Eles faziam parte do espiritismo, eu era ainda um pouco pequena, e eu participava com meus pais nas sessões espíritas, e eu ficava somente assistindo aquelas sessões e tudo mais. E aí um belo dia, na minha caminhada, no colégio onde eu estudava, eu vinha conhecer o pastor, na época não era pastor, né? Peradelli. E começamos a conversar e tudo mais. E, de repente, num trabalho de televisão, um programa de televisão, eu estava na minha casa e estava ouvindo falar do Evangelho. A minha família, até então, não aceitava o Evangelho, fazia parte do Espiritismo. E 2 dos meus irmãos foram por Evangelho. Foram, batizaram, começaram a ser pessoas de Deus mesmo, caminhando, e começaram a nos evangelizar, falar da palavra de Deus para nós. E meu irmão, pela manhã, todos os sábados de manhã, havia um programa evangélico na televisão, evangelístico, e ele sintonizava na televisão este programa, e eu arrumando a casa, meus afazeres, ouvindo aquele programa. Mas tinha algo que me atraía, algo chamava a minha atenção. Então eu começava a fugir, mas algo muito forte me chamava. Aí, de repente, este pastor falou assim: você que quer entregar sua vida para Jesus, aonde você está? Na sua sala, no seu quarto, aonde você está nesta hora, você pode fazer uma entrega de vida para Jesus. E aquilo começou a mexer comigo, no meu interior. Neste momento eu já estava chorando, sentindo muito o poder de Deus sobre a minha vida. E eu comecei a observar aquelas palavras. Ele disse assim: hoje mesmo vai ter um nome escrito na glória. Há um novo nome escrito na glória. Hoje mesmo, seu nome pode ser registrado na glória. Se você fazer uma entrega de vida para Jesus, aonde você está? E eu não estava na sala. Eu estava andando assim pela casa e aquilo lá que começou a descer, eu fui para o quarto. Na hora que eu cheguei no quarto, ele está assim: onde você está? Eu senti que aquilo falava comigo. Aonde você está? Você pode ajoelhar e nesta hora você vai fazer uma entrega de vida para Jesus. No momento eu ajoelhei em lágrimas, entreguei minha vida para Jesus. E ali começou o processo da minha salvação. Você era solteira ainda? Eu era solteira ainda. Já estava namorando o Peradelli? Comecei a namorar com ele. Estava começando no princípio do nosso namoro. Quer dizer, você então se converteu antes do casamento? Antes do casamento. Não, começou o processo da minha conversão, antes do casamento. Começou o processo começou aí, nesse programa de televisão, em qual eu entreguei minha vida para Jesus. Aí eu comecei a ir aos cultos, participava de cultos, amava os cultos, louvava, adorava a Deus. E até então, eu não tinha tomado a decisão do batismo. Porque houve certo assim, por meus pais serem espírita no começo, houve assim, minha mãe falava assim: se os irmãos forem, você não vai para essa religião, aquela coisa. E eu fui caminhando, e o Senhor cada dia falava mais forte no meu coração. Queria fazer uma grande obra na minha vida. E eu fui caminhando, foi até onde a gente chegou a se casar. Nós casamos na igreja católica, casamos e começamos a nossa caminhada de vida de casados. Até que começamos a passar muitas lutas e eu comecei a querer ganhar para Jesus. Até um dia que eu tomei a decisão: a partir de hoje eu vou ser uma serva do Senhor de corpo e alma. Fui para a igreja mesmo, conversei com o pastor. Falei com o pastor: a partir de hoje eu quero passar pelas águas do batismo. Eu quero ser uma serva do Senhor mesmo, a partir de hoje. Tomei a decisão. Aí começou o processo da nossa vida para mim poder ganhar para Jesus. Aí começou a luta. Mas também, pois é, isso que eu ia dizer, mas também aí começou um conflito, né, Começou o conflito. Porque você continuava fiel às tradições do catolicismo. Totalmente. Não aceitava de maneira nenhuma uma esposa evangélica. Isso. E aí, como é que você conviveu com isso? Essa questão, aonde foi no início, que nós estávamos comentando, que eu a conheci, hoje eu entendo que já é o propósito de Deus, né? Que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus nos uniu naquele propósito.
eu fiquei, aí ficou dentro de mim um conflito também, questão de decisão, né? Ou eu fico com a Batina ou eu fico com a Morena. Eu pensei, ou a Batina ou a Morena, eu tenho que escolher. Aí eu escolhi a Morena, né? O Deus está nesse propósito. Nós começamos, a gente começou a namorar. Havia muita desentendimento entre nós justamente por causa disso. Tá? Porque ela começava a cantar os hinos de louvor, queria começar a orar, essas coisas da igreja. E eu, contrário a isso, dentro do nosso namoro já teve uma turbulência devido a essa questão religiosa. Devido a essa questão religiosa. Mesmo porque ela citou aqui, na palavra dela passada, que nós nos casamos na igreja, apesar dela ter se convertido, casamos na igreja católica, porque isso foi algo que eu impus. Falei, não, eu me caso, mas tem que ser assim. E nós nos casamos. E na caminhada do casamento, aí que começou mesmo a batalha, justamente a guerra travada. A guerra travada. Porque eu me senti no direito de ser o marido. Agora eu sou o dono. Né? Eu pensei, agora eu sou o dono. No namoro eu até levei devagar, agora eu sou o dono. Agora ela vem para o meu lado de qualquer maneira. Aí eu comecei a pressioná-la de todas as formas. Muitas das vezes eu ia à igreja após ela ia primeiro, eu ia atrás, só para retirá-la dentro da igreja arrastada. Pegava pelo braço dela e puxava ela para fora. Você não fica aqui dentro, vamos embora. Então ameaçava ela de muitas coisas e ela saía, né? Ela saía provavelmente querendo evitar um escândalo, porque eu estava disposto a isso. Né? Eu estava disposto a isso, a arrastá-la dentro da igreja, puxar e gritar. Ela saía, eu creio, né, que era evitar um escândalo. E eu puxando, vários métodos que nós usamos, eu me lembro uma vez que foi aí que marcou. Por isso que eu falo, esse testemunho que a gente passa muito, eu creio que ele é muito edificante para muitas mulheres, que dizem por aí que as mulheres se convertem primeiro. Tem muitos casos também que são o oposto. Mas muitas mulheres que ficam chorando pela conversão do marido, até do filho, principalmente em questão de casal, eu creio que edifica muito nessa área. Porque o que marcou mais a minha vida em relação a ter curiosidade para conhecer o Deus que a minha esposa pregava, foi uma determinada noite, quando ela sempre foi trabalhar na área do louvor, ela estava se preparando para ir à igreja, ministrar o louvor, e eu então decidi, enquanto ela se aprontava, trancar toda a casa. Eu tranquei a casa, todas as portas e janelas, e segurei na minha mão a chave. Aí eu esperava uma reação dela, porque eu queria uma brecha para mim jogar o evangelho dela, o Deus dela, o caminho dela, a decisão dela por terra. Eu falei, eu segurando essa chave, ela vai se irar, vai brigar comigo, vai querer tirar a chave da minha mão à força, e aquela questão toda. Eu preparei tudo. Naquele momento que eu segurei a chave, ela foi maçaneta da porta e perguntou para mim, onde está a chave? Eu falei, a chave está nas minhas mãos. Hoje você não sai, não vai a lugar nenhum, você vai ficar aqui dentro. Aí eu pensei, agora ela vai se levantar. Ela se sentou do meu lado. Você fez com a intenção clara de provocar uma reação violenta dela. A reação violenta. E é justamente isso que eu falo. E às vezes muitas pessoas não conseguem ganhar o cônjuge, né, o marido ou a esposa, devido a não deixar manifestar o Deus que está nele mesmo. Né? Eu esperava isso, eu estava preparando isso, que ela se levantasse com ira. Aí a primeira coisa é aquilo que nós ouvimos sempre na boca de pessoas. E diz que é crente. Aí, cadê o seu Deus? Que postura é essa? Então ela, totalmente diferente daquilo que eu estava planejando, se assentou do meu lado e continuou ali calada, quietinha. E eu falei, você não vai querer ir não? Ela falou, eu não posso ir, eu não tenho as chaves. Eu falei, mas aí eu peguei a chave. Eu falei, então você vai ter a chave. E joguei ela com muita força no chão. Falei, a chave está ali, pode pegar a chave para você ir. Ela se levantou aí tranquila, foi até o centro da sala, pegou a chave, olhou para mim, colocou a chave ali, abriu na porta e virou para mim e falou, olha, eu olhei para ela e falei, olha aqui, você pode sair, mas quando você voltar, muitas coisas vão mudar aqui dentro dessa casa. Não vai ser mais a mesma coisa não. Você vai decidir. Se você sair, prepara-te para as mudanças. Ela olhou para mim calmamente e falou, olha, aquilo que vai mudar aqui dentro, eu nem sei o que vai mudar, mas uma coisa eu vou te dizer, e isso é verdade. O meu Deus, o meu Jesus, eu não troco ele, não largo ele por nada neste mundo. É uma opção que eu fiz, é uma decisão que eu fiz, e ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus, ele é o Senhor da minha vida. Eu não entendo, viu, pastor, é que naquele momento a minha vontade era de ir até ela, pegar, sacudir, bater mesmo.
Falei, eu vou pegar e vou bater, agora eu vou bater mesmo. Agora, eu até então nunca tinha feito isso, e graças a Deus, Deus não permitiu. Eu não entendia o porquê que eu não fiz, apesar da vontade. Agora, sim, conhecendo a verdade, eu entendo, porque a palavra diz que os anjos do Senhor, ele acampa ao nosso redor para nos proteger, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então eu creio que a razão de eu não ter agredido ela fisicamente é justamente a palavra de Deus se cumprindo na vida dela. A palavra de Deus se cumprindo na vida dela. Aí acontece o seguinte, ela foi para a igreja, e aí na caminhada isso me tocou. Ô, gente, o que tem? Ela sempre se aprontava. Assim como ela é sempre uma mulher bela, bonita, como nós estamos vendo aqui, ela sempre se aprontou. E eu falei, ô, gente, o que é isso? Eu quero conhecer esse pastor. Que homem é esse que essa mulher está tão se aprontando, tão assim, para ir à igreja? Quer dizer, agora aí, pelo visto, né, Sueli, pintava um ciúmezinho, né? O que está acontecendo? Agora, interessante você contando essa história aí, Peradelis. Infelizmente, essa é a história, ainda hoje, nesse momento, de muitos casais. Onde a mulher se converteu, está indo à igreja, vivendo uma vida bonita, uma vida santa, uma vida maravilhosa, e alguns maridos não aceitando essa decisão da esposa, sendo violento com elas, não é? Alguns maridos, não é? Até abandonando os seus casamentos, porque a esposa se converteu, não é? Isso. E sem entender que elas fizeram uma escolha, fizeram uma decisão tão bonita, tão maravilhosa. Alguns outros, assim, tomados de ciúmes, não é? Tentam, como você, num primeiro momento, impedir à força, de alguma maneira, não conseguindo, depois o diabo bota na cabeça da pessoa, minha mulher está lá na igreja, é porque ela tem um caso lá, eu vou lá para ver o que está acontecendo. E graças a Deus que, em todos os casos, normalmente, né, o marido quebra a cara, vai e vê que o que acontece não é nada daquilo e, invariavelmente, voltam também dessas reuniões assim, apaixonados por Jesus, né? Ou seja, acabam descobrindo que a esposa, no caso, está apaixonada por um homem, sim, mas esse homem é Jesus, uma paixão saudável, né? E esse marido vai também e acaba se apaixonando pelo mesmo homem, Jesus. Agora, Sueli, Peradelis falou uma coisa interessante aí, que foi a sua postura. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que a mulher santa santifica o marido. A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a mulher tola, ela destrói o lar com as próprias mãos. Eu não sei se você já tinha conhecimento da palavra nesse nível para colocar isso em prática, ou se era exatamente porque você, como mulher, entendia que havia ali uma postura que podia mudar aquilo. No seu coração, quando você se via agredida pelo Peradelis, o que é que ficava? Era esse sentimento mesmo de, não, eu vou deixar que ele haja assim, porque eu sei que ele vai se converter, eu vou ganhá-lo para Jesus com o meu testemunho? Isso, eu estava meio firmada nessa palavra, a mulher sábia edifica a sua casa. E eu sempre orava, pedia a Deus, Deus me dá sabedoria. Me dá sabedoria como eu ganhar o meu esposo para o Senhor. E Deus foi me dando sabedoria a cada dia. E quando eu vi as agressões dele, e muitas das vezes assim, eu tristeci meu coração. Aí Deus falava comigo assim, a sua guerra não é contra ele. Sua guerra é contra os espíritos que estão atuando na vida dele. E eu começava a guerrear em espírito sobre aquelas atitudes que nós passávamos. E na oração, na perseverança, no final onde eu tive a vitória. Bom, você foi lá então para conferir o que acontecia. E justamente isso. O senhor colocou muito bem aí. Eu fiquei preocupado, falei, que homem é esse? Será que tem algum homem mais bonito que eu? Para essa mulher? Aí eu fui nessa preocupação. Aí aquela questão aconteceu que quando eu cheguei, eu olhei, percebi, eu vi que este homem é Jesus, esse Deus maravilhoso. Aconteceu isso mesmo, eu me apaixonei por ele, me entreguei a ele. Tá? Foi num trabalho à noite que, quando o pastor fez o apelo, era um culto evangelístico, ele fez um apelo, eu já estava chorando, já estava em lágrimas durante toda a reunião, mas disfarçado para eu não ver.
lágrimas assim, mas eu virava o rosto para ela não ver que eu estava quebrantado. Eu queria que ela visse isso. Mas na hora da chamada, vem à frente, eu não consegui. Eu falei, não interessa quem está ao redor, quem vai ver, mas eu quero esse Deus. E foi naquela noite que eu me entreguei. Eu me entreguei, porque eu coloco muito, eu não sei como as pessoas veem isso, mas eu coloco que é uma diferença entre aceitar Jesus e entregar a vida para Jesus. Porque eu já aceitei Jesus mais de 15 vezes, porque ela levou vários pastores na minha casa e eles faziam o apelo. Você aceita Jesus? Levanta sua mão, levantava a mão, repete comigo, eu entrego minha vida, mas minha vida era a mesma coisa. Nesta noite, eu entreguei a minha vida a Jesus e Ele tomou a minha vida nas mãos e aí começou todo o processo. Quanto tempo faz isso? Todo o processo, isso foi em 1990. 14 anos. 14 anos. Hoje vocês trabalham juntos. Trabalhamos juntos. Numa igreja lá no Jardim Industrial. Bairro Novo das Indústrias. Novo das Indústrias. Isso. Vamos dar aqui então o endereço da igreja lá para quem quiser conhecer vocês, não é? Vamos dar. Pessoal da região lá, principalmente. Isso. Qual que é o endereço da igreja? Rua dos Industriários, 455, bairro Novo das Indústrias. Nós estamos ali quarta, sexta, às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Sábado também, a partir de 19 horas, nós estamos trabalhando ali. No domingo, então, vocês têm uma reunião às 19. Às 19 horas. Todo domingo. Todo domingo. Quem quiser conhecer vocês, quiser bater um papo, quiser uma palavra de conselho, uma oração, é só ir lá. Só ir. Vocês estão lá prontos para receber o pessoal. Prontos. Pastor Vanderlei, acontece muito a questão de... São mulheres, né, que procuram muito ela para saber como é o processo, porque realmente essa questão, muitas desistem, elas não aguentam. Eu vou largar para lá. Não aguenta, mas a questão é que não deve, é perseverar mesmo, é crer em Deus, porque Deus tem uma promessa. Com certeza. Isso a gente tem que acreditar. Que bom, foi bom recebê-los aqui, foi bom conhecer a história de vocês. Amém. Vou pedir a vocês que fiquem aí um pouquinho mais, nós vamos orar agora abençoando as pessoas que ficaram até esse momento, aguardando para esse tempo de oração, desde já agradecendo por terem vindo, viu? E que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério. Amém? Amém. E você que ficou comigo, por favor, pela fé, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Celestial, mais uma vez nós oramos agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e por Tua bondade. Te agradecemos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Na vida do casal que nesta noite contou aqui a sua história. Que coisa maravilhosa o Senhor fez. E eu sei que o mesmo o Senhor pode fazer na vida de cada um dos que estão orando agora. Meu Deus, muitas pessoas se levantaram, colocaram as mãos sobre a minha mão num gesto de fé. E eu te peço, honra a fé destas pessoas agora. Esta pessoa que está no hospital, doente, sentindo dores, que o Senhor possa tocá-la, o Senhor possa curá-la. Esta pessoa, meu Pai, que está vivendo este problema emocional, se sentindo abandonada, se sentindo, ó Deus, à margem. Estamos aí no penúltimo dia do ano, Senhor. E, quem sabe, muitos com tantos motivos para celebrar, outros, meu Pai, com tantos motivos para chorar. O Senhor conhece cada vida e cada coração. E a nossa oração é para que Jesus, a nossa alegria maior, possa encher estes corações nesta noite. E que o Senhor, meu Pai, do céu, o Senhor possa, contemplando cada vida, estender a sua boa mão e tocar cada uma delas aonde elas estiverem, Senhor. Seja em casa, seja no hospital, seja no trabalho, num quarto de hotel, sozinhas. Seja, meu Pai, quem sabe, neste momento, no fundo frio de um cárcere, assistindo ao programa. Aqueles que pela internet estão acompanhando, aqueles que pela parabólica, neste momento, estão assistindo o programa em lugares tão distantes, mas nós sabemos que o Senhor está perto, perto de mim, perto destas pessoas, e é por isso que te pedimos, nesta noite, Senhor, neste momento, toca estas vidas com o teu poder, toque-as com a tua mão maravilhosa, e do céu envia a resposta, a solução, envia o milagre. E nos abençoe com uma noite tranquila, com uma noite de paz, com uma noite abençoada. Esta é a nossa oração, com a nossa gratidão, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. 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 E amém. Graças a Deus mais uma vez por essa oportunidade, graças a Deus por este programa e graças a Deus pela sua vida. A todos, o meu abraço carinhoso
uma noite de paz, uma noite muito boa e até amanhã, quando novamente estaremos aqui para mais um programa Noite e Companhia. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para dormir feliz. Não vá para a cama sem Jesus.